Neste vídeo eu vou contar para você qual é a chave para o Flamengo ganhar do Botafogo em partida que será disputada hoje no Maracanã. E passa por um homem, Danilo. Um jogador só pode fazer múltiplas funções em campo e pode ser o grande fiel da balança nessa partida em que o favorito, sim, é o Flamengo contra o Botafogo. As duas equipes se enfrentam às 9h30 da noite no Maracanã e a gente faz um pré-jogo para você, ainda que tardiamente, falando sobre essa possibilidade e sobre o que pode acontecer, tudo em função de Danilo e como o Flamengo deve jogar. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso. Inscreva-se por aqui no canal. Deixar o like não custa absolutamente nada, né, pessoal? Até quero começar já esse vídeo, que eu vou falar mais sobre o Danilo adiante, questionando, né? A audiência do canal tá muito ruim e tal. Se vocês preferem que eu fale sobre outros temas, que não o Flamengo só, tá? Teve jogo grande ontem da UEFA Champions League entre City e Real Madrid, sobre outros clubes, sobre outros clássicos do futebol brasileiro. Então deixe aqui sobre Neymar, deixe aqui nos comentários o que vocês querem. Flamengo ou outras coisas também, tá bom? Deixe nos comentários, é muito importante para mim. Beleza? Seguindo falando por aqui, Danilo vai ser a chave do jogo. Muito provavelmente o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros. Eu vou explicar o porquê para você. O Danilo sendo um zagueiro pelo lado direito, tá? Com Léo Ortiz centralizado e Léo Pereira pelo lado esquerdo. Antes eu tenho um recado super importante para você. Olá pessoal, dar o primeiro passo é sempre desafiador, não é mesmo? Por isso, quando se trata de investimentos, as dúvidas se multiplicam e, em casos de novas modalidades como os ativos digitais, esse desafio pode parecer ainda maior. É justamente para transformar essa hesitação em um impulso confiante que o MB, Mercado Bitcoin, maior plataforma de ativos digitais da América Latina, lançou sua mais recente campanha. O MB quer inspirar você no universo cripto. Afinal, todo grande salto depende de um primeiro movimento. E é possível fazer isso com segurança, viu? Logo, o MB oferece R$ 25 para novos clientes experimentarem investimentos em ativos ofertados na plataforma. Para isso, é necessário um investimento mínimo de R$ 50. A oportunidade é exclusiva para clientes que abrirem contas até 31 de março. Valeu, pessoal, não percam, hein? Continuando aqui o papo, né? Danilo jogando como um zagueiro pelo lado direito vai fazer com que Léo Ortiz jogue centralizado e Léo Pereira pelo lado esquerdo. Por que não colocar Danilo como um lateral pelo lado esquerdo? Assim ele já jogou na Juventus, de Thiago Motta. Como um zagueiro pelo lado esquerdo, inclusive, ele já jogou com o Massimiliano Allegri, ex-técnico da Juventus, e também com o próprio Felipe Luiz, tá? Numa linha de 4, como zagueiro pelo lado esquerdo. Então ele pode executar múltiplas funções defensivas. Mas vamos lá, por que ele vai jogar pelo lado direito? Pelo seguinte, se ele jogasse como um lateral esquerdo, o Flamengo teria obrigatoriamente de escalar o Wesley, tá? Numa linha de 4. O Flamengo não tem Alexandre e não deve ter Ayrton Lucas nesse clássico contra o Botafogo. Então Danilo, jogando como lateral esquerdo, ele é um lateral que não sobe, tá? E o Flamengo teria de ter mais profundidade e amplitude pelo seu lado direito com o Wesley, entenderam? Jogador que abre mais o campo e um lateral que vai mais à linha de fundo. Como o Wesley não deve jogar, deve ser poupado e aí voltar no jogo contra o Vasco da Gama, e aí o Varela, convenhamos, não acrescenta muito ao time do Flamengo. Foi um jogador que passou por um problema terrível de falecimento da mãe, respeitamos essa situação, mas estou falando no campo, tá, pessoal? No campo é um jogador que não tem muito
que acrescentar ao time do Flamengo. Então Varela talvez fosse esse cara, mas ele também não é um lateral que dá o apoio com muita força, como o Wesley dá. O Wesley é muito agressivo. Então você joga com 3 zagueiros para quê? Para não ter que escalar laterais e ter só os pontas que vão fazer esse trabalho. Então é muito provável que o Flamengo jogue com uma linha de 3 defensiva, como eu falei anteriormente, tá? E com o meio de campo, com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e aí sim à frente, Plata pelo lado direito e Michael pelo lado esquerdo, com Bruno Henrique como centroavante. Aí você passa a ter, lembra quando eu falei amplitude e profundidade, expliquei para você o que é esse conceito? E aí você passa a ter amplitude e profundidade com Plata e Michael, que são jogadores que podem abrir o campo e chegar à linha de fundo. Então me parece, assim, se o Wesley de fato for poupado, me parece que o Felipe Luiz está sendo muito inteligente em usar o Danilo como um zagueiro, tá? E aí eu volto a falar sobre isso. Ah, Bernardo, mas por que alguns jogadores podem ficar de fora nessa partida contra o Vasco da Gama? São jogadores que não vão estourar. O técnico Felipe Luiz já falou sobre isso. Ele não vai estourar jogadores nesse Campeonato Carioca, porque ele considera, com razão, e o José Boto também, que é uma pré-temporada. E o Flamengo, mesmo com um time desfalcado, é melhor do que o Botafogo. Como é que vai jogar o Botafogo? Muito provavelmente num sistema com 4 zagueiros, com Danilo Barbosa sendo um zagueiro pelo lado direito, tá? Então jogando com o John, Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander e o Alex Telles como lateral esquerdo, 2 cabeças de área, Gregory e Marlon Freitas, Savarino mais à frente, e aí Rafael Lobato como ponta pelo lado direito, já que o Arthur está machucado, Igor Jesus e pelo lado esquerdo o Matheus Martins. É um esquema de jogo muito parecido do Botafogo com aquele em que o Flamengo atuou na Supercopa e ganhou por 3-1. Só que o Flamengo não vai repetir o esquema. E o Felipe Luiz disse na coletiva de apresentação dele que não ia em nenhum momento repetir esquemas, né? Ele gosta, ele tem influências para isso, ele tem estudo para isso. Então ele gosta de colocar jogadores atuando em diferentes posições e também usar diferentes esquemas de jogo. E jogar com 3 zagueiros, gente, é uma necessidade hoje. É uma necessidade. Não é porque ele gosta, ele até gosta, ele já mostrou que gosta desse sistema. Mas ele tem em Danilo um jogador com uma capacidade muito grande de fazer apoio também. Afinal de contas, Danilo começa a carreira como um lateral direito, jogando no Santos, no Porto, na Juventus, e é um jogador que tem essa qualidade. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.